Oi, turma, como vocês estão? Espero que bem. Seja muito bem-vindo à aula de ciências. Eu sou o professor Welles Santana e vou ficar aqui com vocês. Então já vá reservando aquele lugar aconchegante, leve para lá o seu livro didático, seu caderno, seu lápis, sua borracha, enfim, todo o material que for necessário para que você possa aprender. Então vamos mergulhar nesse conhecimento? Vem comigo! Na nossa frase do dia, nossa maior fraqueza está indesistível, pessoal. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Thomas Edison falou essa linda frase. E eu desejo a você bons estudos. O nosso tema está aqui, olha, fontes de energia e impactos socioambientais. Na aula de hoje nós vamos ver alguns pontos, tá certo? As habilidades, está aqui a habilidade 1 e 6 do currículo sergipano. A 1, identificar e classificar as principais fontes de energia renováveis e não renováveis, utilizadas na região e por diferentes culturas ao longo da história e de sua relação com as mudanças sociais, conflitos e impactos ambientais. A habilidade 6, identificar, discutir e avaliar as principais matrizes energéticas do território sergipano, como a hidráulica, biomassa, eólica, gás e petróleo, dentre outras, localizando-o geograficamente por meio de representações e reconhecendo seus benefícios e impactos socioambientais, como também a forma que essa energia chega à sua cidade, comunidade, casa ou escola. É a partir dessas habilidades que nós vamos aprender um pouco mais sobre essas energias. Aqui o nosso para pensar. De onde vem a energia elétrica? Como a energia elétrica ela é produzida? Já parou para pensar nisso? Então, a aula de hoje vai tratar desses assuntos aí. Aqui é a nossa introdução. Os recursos obtidos no ambiente é usado para modificar o mundo ao nosso redor. São chamados recursos naturais. Materiais como madeira, rocha e petróleo. Nós usamos esses materiais o tempo todo e vamos modificando aí, essa natureza aí. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. Esses materiais são extraídos e transformados para serem usados na construção e fabricação dos mais variados objetos. Essas e outras atividades humanas usam bastante energias, como a elétrica, a mecânica e a térmica. A obtenção e o uso dessas formas de energia possibilitam que os seres humanos transformem a natureza, mas também trazem problemas sociais e ambientais. Para reduzir os impactos que causamos ao ambiente, é cada vez mais importante pensar em diferentes fontes de energia. E é isso que nós vamos ver algumas na aula de hoje. Como a energia elétrica chega até nós, né? A energia elétrica é usada em muitas atividades humanas. Para iluminar ruas, residências, escolas e comércio. Também é utilizada para acionar bombas hidráulicas, né, que vai abastecer aí casas e edifícios, para alimentar os equipamentos elétricos, né, e os eletrônicos aí usados nas casas, nas nossas residências, no comércio, né, nas empresas, nas indústrias. Ela também é utilizada aí para ligar aparelhos, né, de ar-condicionado, que vai regular aí a temperatura em escritórios, em hospitais. Também é utilizada para alimentar o seu celular, é utilizada para alimentar o seu ventilador, a sua TV, enfim, a energia elétrica é usada das mais diversas formas para suprir a nossa necessidade, né, de consumo aí e de fazer esses equipamentos funcionarem. Tá claro até aqui? E aí, você sabe como a energia elétrica ela é obtida e como ela chega até onde você mora? Pois bem, ela chega a partir dessas torres aí, torres essas que passam até no nosso município. Você vê ali, por exemplo, vou dar o exemplo do povoado ali, Jardim, né? Quando nós vamos de Itabaiana a Umbaúba, você percebe que essas torres elas cortam o povoado, né? Em um ponto ali, e vai seguindo aí por outros povoados até chegar, de fato, na hidroelétrica que nós temos lá em Xingó, no município de Canindé de São Francisco. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. O transporte da energia ele é feito por fios e cabos condutores. Há perda de energia no transporte desde a sua geração de energia elétrica até a chegada ao consumidor final, que pode ser aí uma residência, um estabelecimento de comércio ou uma indústria. Então vamos entender melhor essa questão dessa distribuição aí. Aqui sim vamos ver essa questão aí de distribuição de energia. Eu coloquei aqui algumas letras para você se localizar melhor aí na imagem, certo? Diferentes usinas, né, usam diferentes tipos de fontes de energia para produzir movimentos. Né? Aqui nós vamos usar o exemplo da usina hidroelétrica, mas eu também tenho outras usinas que, ao produzir os movimentos, eles convertem essa energia cinética, que é a energia do movimento, em energia elétrica.
tá certo? Aqui eu trago o exemplo da hidroelétrica, né, que a água é quem vai produzir esse movimento. Um pouquinho mais lá na frente nós vamos ver com mais detalhe como essa energia ela é produzida. Mas aqui, na usina hidrelétrica, ela simplesmente produz essa energia, né? E essa energia é levada aí para um transformador ainda, né, nessa usina. E esse transformador, ele vai aumentar a tensão gerada de 10.000 watts para 300.000 watts, para depois serem transportados aí a longas distâncias pelas linhas de transmissões, do quais nós chamamos aí de torre. Você pode ver aí na letra B. Tranquilo até aqui? Essas torres, elas vão levar essa energia até as subestações. Eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, ali próximo do povoado de Diamante, ainda no nosso município, nós temos uma subestação. Então, essas torres chegam com essa energia, né, a 300 watts, e aí elas vão ser captadas aí por essas subestações e vai ser transformada, né, vai reduzir a sua tensão em 13.800 watts de potência, que é basicamente a potência utilizada aí pelas indústrias, né? Na letra D, você pode perceber que depois que ela reduz isso para 13.800, ela joga toda essa energia aí nas linhas de transmissões menores, que nós chamamos de postes, né? Com seus fios condutores, vai espalhando essa energia aí por toda a cidade e povoado. E assim vai fornecendo essa energia. Porém, esses postes ainda estão com muita tensão e eles não podem chegar com 13.800 watts de potência na nossa casa. Então, esses transformadores aí, a letra D aí, tá vendo? Dispositivos de automação de distribuição, esses transformadores do poste vai transformar essa energia, né? Vai baixar mais essa potência dela de 3.800 watts para 110 ou 220, que é o que vai chegar, de fato, à nossa residência. Essa energia, essa potência passa pelo relógio medidor e chega até as nossas tomadas. Mas agora eu quero deixar aqui algumas indagações para você ir pensando. Agora que você já sabe como essa energia chega até a sua casa, né, eu quero que você pense como é que você consome essa energia elétrica em sua casa. Você tem o cuidado de evitar aí o desperdício dessa energia? E na sua escola, você tem o mesmo cuidado que tem na sua casa? Mas não é só da energia elétrica, né, produzida a partir de hidrelétricas, que eu vou ter energia. Eu vou discutir essas energias com dois tipos de recursos. Recursos naturais não renováveis, que é esses aqui que eu vou discutir agora, e os renováveis que vêm posteriormente, certo? Os não renováveis, a gente vai colocar aqui, olha, que a energia elétrica não é o único tipo de energia que utilizamos no cotidiano. Você sabe de onde vem, por exemplo, a energia usada nos fornos e fogões que está na sua casa? Esse equipamento pode ser usado, né, a partir do gás derivado do petróleo, né, que nós chamamos de gás liquefeito petróleo. É o gás de cozinha que está aí na nossa casa no dia a dia, né? Porém, um outro gás também encontrado nesses depósitos subterrâneos é o famoso gás natural. A gente chama também de GNV. Esses gases e outros compostos derivados, né, como combustíveis, eles armazenam energia química, né? A gente chama de energia química. É quando os combustíveis são queimados e essa energia pode se converter, com a ajuda de outros processos, em calor ou em movimentos, por exemplo. Além do gás, o carvão mineral e outros derivados do petróleo são exemplos de combustíveis fósseis. Eles são chamados assim porque se originam da transformação de corpos de organismos que viveram há milhões de anos. Né? Aqui nessa imagem nós vamos ver ou perceber melhor como isso tudo acontece. Né? Muitos organismos eles vão morrendo aqui, tá vendo aqui nessa imagem? Eles vão morrendo, né? E durante milhões de anos eles vão sendo soterrados aqui. Nessa outra imagem você consegue perceber que eles já começam a ser soterrados, né? Ser colocados aí uma camada de rocha, né? De fragmentos de rocha por cima, porque os oceanos eles não são estáveis, né? Eles estão sempre em movimento, então vai levando essa terra e vai soterrando. Aí o que é que acontece? Esse material aqui já soterrado, juntamente com a temperatura do meio ambiente e a pressão que essas rochas vão colocando aí, que essa pressão vai acontecendo, esse material começa com milhões, centenas de milhões de anos, ele começa aí a virar uma espécie de óleo, ou seja, calor com pressão vai transformando ele em óleo. E esse óleo aqui, ele vai ser armazenado aí entre as rochas, como se fosse um lençol freático, né, aqui no nosso continente. E aí,
ao ser compactado aí, né, esse líquido entre as rochas, nós temos o petróleo. O que é que vai acontecer? Indústrias, né, vão instalar aqui plataformas petrolíferas no local que vai simplesmente perfurar essa rocha e puxar esse petróleo, e daí ele vai ser transformado nos mais diversos combustíveis que nós temos aí no nosso dia a dia. Tranquilo até aqui? Porém, um outro recurso não renovável, né, nós falamos do petróleo, mas nós temos outros também. Os minerais dos quais são extraídos os metais usados aí na produção de eletrônicos também são recursos não renováveis, tá, gente? Aqui são os nossos recursos renováveis, né? São aqueles que podem ser repostos à medida que nós vamos consumindo. Isso quer dizer que eles podem ser produzidos pelo ser humano ou por ciclos naturais à medida em que eu vou consumindo esse produto aí, possibilitando aí o seu uso permanente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da energia solar. Eu tenho sol todos os dias, então eu posso gastar a energia, porque eu sei que amanhã, com o raiar do sol e o pôr do sol, eu vou ter novamente essa energia, porque essa placa fotovoltaica vai produzindo aí. Tranquilo até aqui? Nós vamos ter aqui olha, a energia da biomassa, por exemplo, que é a partir dos óleos vegetais. Nós vamos ver, né? Não nessa aula, mas nas próximas aulas. Nós vamos ter também aqui a energia eólica feita, né? Produzida a partir do movimento dos ventos, né? É um outro tipo de energia que nós vamos ver nas próximas aulas. Está tranquilo até aqui? Isso tudo é recurso renovável, porque eu tenho ele em abundância na natureza e à medida em que eu consumo, a natureza vai repondo. Tá claro? Então vamos seguindo aqui. Aqui nós temos um outro recurso, né? Vamos entender como é que essa produção de energia ela acontece. Eu vou trazer o exemplo da hidroelétrica, já vou logo lhe convidando para essa imagem linda aqui, olha, isso aqui fica no município de Canidé de São Francisco, a gente chama de hidroelétrica de Xingó, né? O nome dela é esse, hidroelétrica de Xingó. Ele fica ali, olha, entre o município de Piranhas Alagoas, que fica do lado de cá, né, que é o lado do reservatório, o qual eles chamam, né, nós chamamos de reservatório de água, e o lado da produção mesmo de energia, é o lado sergipano, que fica em Canidé de São Francisco, lá, né, no norte do nosso estado. Tranquilo até aqui? Aqui essa imagem linda é o Rio São Francisco. É o rio que vai simplesmente fornecer suas águas para que a hidrelétrica de Xingó possa produzir. Vamos olhar ela, você viu agora ela do alto, vamos olhar ela com um pouquinho mais, né, mais próximo. Aqui você consegue visualizar ela com mais precisão. Do lado de lá é o lado alagoano, do lado de cá é o lado sergipano. No lado alagoano, geralmente fica a região de represa, né, a região que eles dizem que é para armazenamento de água, mas o lado sergipano é o lado que vai produzir, de fato, essa energia. A nossa usina hidrelétrica de Xingó, você pode observar que ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 turbinas, mas ela tem capacidade para mais 4, ou seja, ela tem capacidade de 10 turbinas, se assim for necessário, né, na sua produção. Porém, ela opera hoje com 6 turbinas. Você está vendo esse tubo aqui, olha, de vazão, eu vou dizer para você mais ou menos o tamanho dele, viu? Só para você perceber. Ele tem um tamanho dele, mais ou menos, cabe aí uma retroescavadeira dentro dele. Só para você ter noção. Se você visitar Xingó agora, você ia ver que lá embaixo, a Chess, ela deixou aqui, olha, uma retroescavadeira bem nesse cantinho aqui, certo? Só para você ter noção que ela fica bem pequenininha, parece um brinquedinho, se comparado à imensidão que é a usina hidrelétrica de Xingó. Ela é a segunda maior do país, tá certo? Tranquilo até aqui, gente? Então, a água que vai passar por esse tubo aqui vai chegar nas turbinas que estão nessa região aqui, olha, nesse prédio aqui, tá? Isso aqui é extremamente alto. Tá claro? Vamos seguindo aqui, vamos perceber como é esse processo de produção de energia. Aqui nós estamos, né, dentro de uma produção. Vamos ver como é que ela funciona aí. Aqui você vê a região da represa. E aqui você vê aqueles canos que você viu na usina hidrelétrica de Xingó. Durante esse processo, a água sai da parte mais alta e passa por dentro desses canos, ganhando velocidade. Quando ela ganha velocidade, ela chega aqui na região mais baixa, onde tem o centro de produção mesmo, onde estão as turbinas, e ela vai movimentar as turbinas, ela vai movimentar umas rodanas das turbinas na parte da base dela, e essa rodana vai movimentar eletroímãs que ficam nessa região aqui. Vou até mostrar nessa outra imagem cá. Tá vendo aqui
a região de cima da turbina. Então, a água passa por baixo, fazendo com que a rodana gire, e com esse girar da rodana, ela simplesmente vai fazer com que esses eletroímãs comecem a entrar em contato uns com os outros. Aí dentro também dessa turbina vai ter uma estrutura em espiral que vai converter a energia cinética, que é do movimento da água, em energia elétrica, que automaticamente é captada aqui pelas ondas de transmissão, as linhas de transmissão, e é levado direto para aquelas torres de transmissão, onde vai chegar nas subestações e será distribuído para todos, né, nas suas respectivas residências. Tá tranquilo até aqui? Então vamos voltar um pouquinho na primeira imagem para explicar algo para você, né? Nem tudo são flores. Em alguns pontos a gente vai ter também problemas. As hidrelétricas trazem esses problemas. Embora aí elas utilizem recursos renováveis, que nesse caso aqui é a água, elas também não vão emitir gases poluentes, né, que é os gases de efeito estufa, ou CO2 na atmosfera, elas também vão trazer alguns problemas, tá certo? Aqui na hidrelétrica de Xingó nem sempre foi assim. Aqui você vê uma parte do rio, como ele é na sua essência, e aqui você vê, né, uma área extremamente alagada. Pois é aí que eu quero entrar em discussão com vocês, certo? Gente, para fazer essa represa aqui, eles vão alagar muita área. Essa área pode ser aí um problema de uma cidade, como pode ser campos e floresta. A gente chama isso de problemas, impactos ambientais, né, impactos sociais também. A gente chama, muitas das vezes, de problemas socioambientais. Tá certo? Então, para essa área ela poder aí ter bastante água, ela precisou ser alagada, né? Tem cidades que são retiradas do local de origem delas e postas em outro local porque a área vai alagar durante um período aí que eles vão represar esse rio. Tá tranquilo até aqui? Então, gente, criação de animais, de pastagens, muitas das vezes de florestas, elas vão sumindo à medida que essa área vai alagando. Animais vão perder seus habitats, isso também é um prejuízo para a natureza, certo? O aspecto negativo, né, das hidrelétricas eu trago aqui com outro viés, né? Além de alagar essas áreas, elas só vão funcionar a partir de água. E como elas estão em cursos de rios, se diminuir a água das chuvas, a vazão dos rios, né, os afluentes no Rio São Francisco, vamos colocar aqui em específico Xingó, já que está no nosso estado, se a vazão de água diminuir nos afluentes e o Rio São Francisco começar a perder força, praticamente essa usina vai operar em carga baixa aí. Ou seja, não tem tanta água para produzir essa energia. Então, é um ponto negativo. Uma região do nosso país que é abundante em água é a região norte. E a região norte ela fica bem distante dos centros que mais consomem energia. Isso também é um ponto negativo em relação às hidroelétricas. Elas só vão funcionar com abundância de água, tá certo? Por isso, durante todo esse capítulo, não nessa aula, mas em outras aulas, nós vamos falar de outros métodos de produção de energia espalhados aí por outras regiões do país. A nossa hidroelétrica, mas nós também temos outra indústria que produz essa energia aqui no nosso estado. Aqui as nossas usinas termoelétricas, e essa é nossa, essa sergipana, tá certo? Ela fica no município de Barra dos Coqueiros, ali no litoral do nosso estado. Bom, essa termoelétrica aqui, ela é novíssima, foi entregue agora, ela também é utilizada na produção de energia, né, daqui do nosso estado e também para ser distribuída em outros locais do nosso país. Vamos entender melhor como é o funcionamento dela. Aqui você vê uma estrutura que vai receber combustível fóssil ou carvão. E esse combustível simplesmente vai começar a aquecer, ele é queimado para aquecer aqui a água, e a água entra, sai do estágio líquido e entra no estágio de vapor, fazendo com que esse vapor faça com que a turbina aqui comece a se movimentar, e no movimento ela gira os eletroímãs do gerador elétrico, produzindo energia elétrica que é distribuída a partir das linhas de transmissão. Vamos entender melhor aqui, nesse esqueminha aqui, que ele já está funcionando. Nessa estrutura aqui, ela é utilizada, ela recebe, né, os combustíveis fósseis, que pode ser o gás natural, temos termoelétricas que se alimentam desse gás natural, mas também temos termoelétricas que se alimentam de outros combustíveis, como carvão e outros derivados do petróleo. E esse material será utilizado para queimar, para poder aquecer aqui, olha, a água na caldeira e aí transformar ela do estágio líquido para o estágio gasoso. Esse material aqui, essa água no estágio gasoso, ela passa e chega até a turbina fazendo, por forma de pressão, ela girar aqui. Quando ela gira, ela simplesmente
transforma aqui dentro do gerador, porque os eletroímãs começam a se movimentar e vai transformando em energia elétrica, ou seja, em energia cinética, em energia elétrica. Tá tranquilo até aqui? Depois esse vapor, ele vai para essa estrutura onde ele é resfriado e ele transforma-se em água, retornando aqui para o ciclo original. Tá tranquilo até aqui? Então vamos seguindo aqui. As usinas termoelétricas, apesar de elas produzirem aí a energia elétrica, elas também vão gerar uma série de problemas, tá certo? O uso desse tipo de combustível, ele traz desvantagens ao meio ambiente. Sua queima vai liberar gases como nitrogênio e enxofre, que irritam os olhos e prejudicam as vias respiratórias e os pulmões. A combustão libera ainda gás carbônico, contribuindo para a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. É um problema essa termoelétrica. Aqui no nosso país, geralmente, se acionam as usinas termoelétricas quando as hidroelétricas e outras fontes de energia estão em baixa. Para nós não ficarmos sem essa energia, geralmente o governo ele aciona as termoelétricas para suprir a necessidade de energia do nosso país. Então, fica aí a dica do respeito pela energia e também do consumo consciente dela. Se você não estiver precisando daquela energia, então vamos economizar, retire os objetos da tomada, né? os eletroeletrônicos da tomada, se você não estiver utilizando, para nós podermos economizar. Lembre-se que para produzir energia é necessário os recursos do meio ambiente. E todas as vezes que esses recursos são usados, tem momentos em que eles podem ser prejudiciais. O caso das usinas termoelétricas, elas são, né, prejudiciais também ao meio ambiente, apesar delas produzirem a energia que nós precisamos no nosso dia a dia. E aí, se nós falamos lá, né, das termoelétricas, dos combustíveis que ela utiliza, tá aqui os efeitos que ela pode provocar, certo? Chuva ácida. Os gases de enxofre e nitrogênio emitidos aí por usinas que usam carvão ou petróleo e seus derivados, eles podem se combinar com o vapor de água da nossa atmosfera, né? E formar aí ácidos. A esse fenômeno damos o nome de chuva ácida. Vamos entender melhor ele. Vamos entender melhor essa questão da chuva ácida a partir desse esqueminha aqui. Aqui você consegue ver a água, né, no ar, liberada no ar em forma de vapor. Né? Nós vemos isso aqui como nuvens, né? O H2O. Coloquei aqui, tá? E aqui, olha, o dióxido de nitrogênio subindo a partir das chaminés da fábrica. Do lado de cá, você também vê o dióxido de enxofre subindo a partir das chaminés da fábrica. Esses gases, junto com a água, vão entrar em parceria química ali, né? Vão criar uma substância que essas moléculas de água vão começar a reagir junto com esses gases e vão cair na terra em forma de chuva ácida. Aonde elas caem, geralmente elas provocam um estrago muito grande na natureza, porque elas provocam a morte de alguns animais e também de algumas plantas, provocando aí, né, um desastre ambiental. Isso não é bom para a nossa saúde, muito menos para a nossa agricultura, tá? E aqui vamos entender melhor essa questão aí do carvão e do gás natural, né, que são combustíveis que são utilizados muitas das vezes na indústria, e das quais na indústria elétrica também. Algumas termoelétricas podem e vão utilizar esses dois combustíveis aí. Aqui você vê uma mina de carvão, né? O carvão mineral ele é muito utilizado nas termoelétricas e ele tem muita vantagem porque o custo dele é relativamente baixo e ele é de grande abundância, ou seja, as reservas dele são muito grandes na natureza, porém tem seus problemas, né? É muito comum acontecer acidentes aí nas minas e também o pó durante o processo da extração desse carvão, esse pó ele pode ser prejudicial ao aparelho respiratório das pessoas, tanto das que convivem na mina quanto as que moram ao seu entorno também podem ter problemas respiratórios a partir da extração desse carvão aí. Tá tranquilo? Daí o gasoduto aí, que você tá vendo aí, né? Os dutos que vai trazer esse gás natural, o seu processo, né, de extração se dá a partir do processo de extração do petróleo. É um recurso muito abundante que serve aí como combustíveis para fornos, fogões, aquecedores, carros, né? Além de ser aí menos poluente que os outros combustíveis vindo da base de petróleo. Ou seja, ele consegue ser menos poluente, por exemplo, que a gasolina, né? Que o diesel, né, que é um combustível que vem aí, é um derivado do nosso petróleo. Tá tranquilo até aqui, mas nós vamos ter, durante esse processo de extração, impactos ambientais. São eles: para o carvão mineral, né, ele pode impactar as pessoas através aí de poluentes emitidos
por meio da exploração do carvão em minas subterrâneas. Nós acabamos de discutir isso. Né? Também é visível esse impacto na superfície com a retirada da cobertura vegetal e também afeta lençóis freáticos, né? Cursos d'água. Né? Você pode perceber aqui, olha, no processo de exploração, né? Nessa mina de carvão aqui, que o estrago é grande na natureza. Aqui o nosso gás natural, né, ele é obtido aí durante a exploração petrolífera, né? Portanto, ambos os combustíveis, tanto o petróleo quanto o gás natural, eles vão compartilhar alguns danos ambientais que podem ocorrer na fase de exploração, refino, transporte e na distribuição. Aqui você pode observar que navios plataformas, né, navio plataforma, melhor dizendo, e plataformas, né, em alto mar, eles estão explorando aí esse petróleo, ou seja, é colocado dutos, né, e instalada aqui uma árvore. Essa árvore, ela simplesmente é uma estrutura que vai descer até aonde tem o petróleo, depois da rocha, e vai sugar. Quando ela suga, ela simplesmente manda isso para o navio plataforma ou para as plataformas. E aí, esses navios plataformas ou as próprias plataformas, elas simplesmente vão carregar outros navios e vão liberar esse petróleo a partir desse transporte até as refinarias, onde ele será construído aí a gasolina, o óleo diesel e os outros derivados do petróleo. O problema aqui é que durante esse processo, manchas de óleo podem cair no mar, né? Alguns desastres ambientais podem acontecer, desde o processo da exploração, porque eles estão captando esse petróleo, né? Ele pode acontecer algum vazamento, ou durante o transporte também pode acontecer algum problema ambiental. E você sabe que quando acontece um problema ambiental, nós vivemos isso no final do ano passado, né, nos meses, né, do final do ano passado e início desse ano, com problemas ambientais aqui nas nossas praias, ao qual nós tivemos aí, né, muitas manchas de óleo que praticamente acometeu, né, o litoral brasileiro quase todo. Isso não foi legal para o meio ambiente. Então, tem que tomar esse cuidado aí, esse certo cuidado, porque apesar de eu ter o petróleo ele ser muito benéfico, né, porque eu preciso de alguns subprodutos que só é construído a partir dele, principalmente o plástico, eu também tenho um problema e eu posso criar ou gerar um problema ambiental. Então, você aproveitar os produtos ao máximo, né, é uma dica, porque eu consumo menos esse produto. Se eu consumo menos, eu também vou explorar esse petróleo bem menos lá no meio ambiente, certo? Aqui o nosso para casa, né? Observe o item, aplique seus conhecimentos do livro didático localizado na página 239. E em seguida responda da primeira até a quarta questão do seu exercício. Se não conseguir, não se desespere. Quando voltarmos às aulas, o seu professor irá melhor esclarecer as suas dúvidas. Tá certo? A nossa aula de hoje vai chegando ao fim. Se inscreva no canal, comente os vídeos, faça os exercícios e bons estudos. Até a próxima. Tchau!